Jornal Meio-Dia em ponto. Está aqui ao meu lado o Martins. Eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui na TV.x. Muito obrigado, fique à vontade. Antes de tudo, bom dia. Eu agradeço aqui a oportunidade para a instituição, né, falar sobre o nosso trabalho. Com a chegada do Carnaval, é importante salientar, né, o combate à alcoolemia, né, que é o álcool e a direção. Eu trouxe dados aqui que são interessantes, que são inclusive voltados aqui para a nossa região, né, a quantidade de autuações, de pessoas que foram detidas em relação ao álcool, inclusive de acidentes também relacionados a isso, né? Uhum. Eu vou até citar aqui alguns desses dados, primeiro relacionado a acidente. Esclarecer aqui para o nosso telespectador internauta, que está ligado conosco aqui na TV.x, que ontem, gente, domingo, dia 20 de fevereiro, é lembrado como o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. A dependência de substâncias psicoativas é um problema que afeta as pessoas de diferentes maneiras, por diferentes razões e em contextos, circunstâncias distintas. E para combater esse mal, a Secretaria, vale ressaltar, junto com a PRF, realizaram uma ação educativa aqui na cidade de Bom Jesus, na BR-135, foi no sábado, né? Sim, foi no sábado. No sábado, né? Em alusão ao dia 20, que é o dia realmente de combate, né? A droga e o alcoolismo. Isso. E aí eu vou deixar agora o senhor, PRF Martins, para falar aí sobre esses dados também, né? O combate às drogas e o alcoolismo, inclusive, é uma realidade que a gente tenta muito, principalmente com caminhoneiro, né? Inclusive aqui nos nossos dados, a gente também tem essa relação, porque alguns caminhoneiros, para chegarem mais rápido, eles tendem a fazer uso de substâncias psicoativas, né? São as anfetaminas, conhecido como rebite. O famoso rebite, né? O famoso rebite. Que é proibido por lei. Proibido por lei. E ele tem a mesma pena e a mesma consequência do álcool na direção. Só que isso seria para o caminhoneiro, né? Uhum. Só no ano passado, aqui, as multas de toxicológico, que é aquele novo exame que a gente está cobrando, para o condutor se certificar de que ele não fez uso durante um certo tempo de nenhuma substância, foram 41 multas. Ou seja, aí já foram 41 caminhoneiros que a gente evitou de serem aqueles que estão andando sob efeito dessas substâncias, né? E levados, conduzidos para a delegacia, nós tivemos 4. Ou seja, é um número bem grande, se for considerar só aqui a nossa BR-135, a nossa região aqui, né? Eu gostaria de entender melhor. Foram 41 multas através desse exame toxicológico e apenas 4 foram conduzidos até a delegacia. Isso. O que acontece? O exame toxicológico, o condutor ele tem que fazer e isso vai entrar na habilitação dele. Vai comprovar de que ele não fez o uso de nenhuma substância psicoativa num período de alguns meses. Uhum. E já o caso do conduzido, não. Esse é aquele condutor que a gente constatou que ele fez o uso da substância e que ele estava sob efeito dessa substância nesse momento. E a consequência disso seria a mesma da gente constatar alguém sob o uso de álcool na direção. E aí ele é conduzido para a delegacia. Muito bem. E aí temos aí as multas sem outras substâncias. Nesse caso aqui, o senhor já engloba aqui, eu tenho também os dados que o senhor me mandou, multas toxicológicas 41, outras substâncias psicoativas. Seria esse caso. 4. Quais seriam essas substâncias? Seriam essas dos caminhoneiros. Dos caminhoneiros, dos caminhoneiros. Por quê? Porque aqui, nesses dados, no ano passado, a PRF, aqui no sul do Piauí, a gente fez 1.106 testes de alcoolemia, certo? Foram feitos 1.106 testes de alcoolemia, em vários comandos de fiscalização que a gente fez na região. Desses testes, 56 pessoas foram detidas, ou seja, além delas terem consumido álcool, elas consumiram álcool num nível em que elas entraram no crime, certo? E foram geradas também, isso no decorrer do período do ano passado. Qual que é o nível para não entrar no crime, nesse caso? Seria acima de 0,34, você já entra no crime, certo? É difícil dizer, assim, em quantidade de bebida, se você vai beber 2 cervejas, qual seria a quantidade que você entraria no crime ou não. Agora, só de você já ingerir álcool e dirigir, você já vai entrar na multa, né? O bafômetro, ele consegue detectar
A partir de quantos ml de álcool consumido? Qualquer quantidade. Qualquer quantidade. Qualquer quantidade. Então, se o condutor ingerir um copo americano de cerveja, Ele já vai detectar. já vai Provavelmente esse condutor ele poderá ser enquadrado na autuação. Na autuação. E aí ele vai ter 12 meses de suspensão da habilitação, além da multa, que é aproximadamente R$ 3.000, né? salgada essa multa, viu, gente? Então, ó, se beber, não dirija, viu? E aí nós temos aqui também, você me mandou aqui foram multas sem cinto, 294 multas. É outra importância aqui da região, porque atualmente a gente tenta fazer um trabalho para evitar muito o nível de acidentes, certo? O acidente do carro ele torna-se muito pior quando o condutor está sem cinto. Uma comparação que eu gosto de fazer é que, se você está dirigindo um veículo a 60 km por hora, esse veículo, se ele sofrer um impacto, é a mesma coisa de você cair de um prédio de 3 andares. Fica mais fácil da gente entender. E se for a 100 km por hora, aproximadamente 33 andares. É uma queda bem considerável. E isso, o cinto, ele te protege. Ele faz com que essa força ela seja absorvida pelo carro. E na questão do capacete, a maioria dos acidentes aqui eles tornam-se fatais porque o condutor ele está sem capacete, certo? E se for constatar a quantidade de multas que foram feitas por causa do capacete, a gente chega perto de 1.000. Ou seja, é um problema muito sério na região a falta de uso do capacete. Existe mais multas aqui em nossa região. Vamos falar aqui específico da região sul do Piauí. Existe mais multas nos seus dados aí, que eu tenho certeza que a PRF tem, de pessoas sem o uso do capacete, no caso, motociclistas sem o uso do capacete ou por algum problema na documentação ou na CNH? É por uso do capacete, porque... Maior número. Maior número. Até porque é o que a gente sempre diz nas nossas abordagens. O nosso trecho ele é muito grande e a gente tem um foco a evitar o acidente. Então, na maioria das vezes, pela quantidade de pessoas sem capacete, a gente sempre vai dar preferência a parar essas pessoas. Vimos uma pessoa sem capacete, a gente vai lá e vai parar essa pessoa. Uma pessoa que ela está andando visivelmente certinha, de capacete, calçado e tudo mais, ela vai ser parada numa fiscalização. Numa ronda normal, a gente tende a parar aquele que está mais errado, né? E, assim, a todo momento tem. Não é nenhuma questão da gente estar escolhendo. A gente sai, vai constatar algumas pessoas sem capacete e vai atrás de abordar essas pessoas. Então, são autuações que elas ocorrem bem mais. Bom, eu vi aqui também, que me chamou a atenção, 28 multas por recusa. O que seria essa recusa? A recusa é bem interessante salientar também, porque é uma dúvida até do próprio condutor. Alguns condutores pensam que se você recusar fazer o etilômetro, você vai entrar na recusa, né? Automaticamente. É o teste do bafômetro. É o teste do bafômetro. Você vai entrar na recusa e vai evitar ali responder por um crime, porque dependendo da quantidade de álcool, você vai responder não só pela infração, mas pelo crime. Entretanto, a recusa ela serve para quem não tem sinais de álcool. Se a pessoa tiver sinais, se a gente olhar para ela e constatar aquela sudorese, a pupila dilatada, o hálito com teor alcoólico, a fala um pouco enrolada, todo esse tipo de coisa. Essa pessoa, automaticamente, ela é conduzida para a delegacia, porque a gente constatou que ela consumiu álcool. É autuada em flagrante. Autuada em flagrante. Ela vai responder por um TCS, que é um termo de constatação de sinais. Então, a recusa ela realmente só serve para o cara que ele não tem indícios nenhum. Ele não tem indícios que ele ingeriu bebida alcoólica, a gente não consegue constatar isso na entrevista, e aí ele faz a recusa. Só que a recusa também... ela é o mesmo valor da autuação pelo álcool, né, que seriam quase R$3.000, e você vai ficar o mesmo prazo com a sua habilitação suspensa. Então, não é muito interessante para o condutor que não consumiu álcool de forma alguma, ele fazer essa recusa, né? Geralmente, quem faz a recusa é quem consumiu, assim, digamos, um copo ali de cerveja, o cara está com medo, não dá para a gente constatar ali de cara que ele consumiu, e aí ele tende a fazer essa recusa, né? Olha, apesar dos números aqui, gente, apresentarem aqui uns dados bastante altos, mas eu tenho certeza que depois da Polícia Rodoviária aqui na nossa região, esses números diminuíram, né? A questão é justamente essa. Quanto mais a gente fiscaliza, veja que o número de testes ele passou de 1.000. E já o número de pessoas que foram autuadas para isso, ele foi menos de 100.
Ou seja, ele foi menos do que 10% da quantidade de testes que a gente fez. É uma quantidade que vem reduzindo bastante. E quanto mais alto esse número de testes que a gente faça, vai coibir mais esse tipo de ação. As pessoas vão evitar fazer esse tipo de conduta. A polícia está fiscalizando, então não vou beber e dirigir. Arrumar um motorista da vez, esse tipo de coisa. Então, é inversamente proporcional. Quanto mais alta a fiscalização, menos nós teremos ocorrências, e é o que tem reduzido aqui, a quantidade de acidentes por álcool. É o trabalho da PRF surtindo efeito aqui em nossa... E a população, o condutor também tem que se conscientizar, né? Que se beber não pode dirigir. Aí eu tenho aqui essas informações que o senhor me enviou mais cedo, acidentes na BR-135, os dados de acidentes são relacionados ao álcool, né? E à alta velocidade. Eu gostaria só que o senhor depois me esclarecesse melhor qual é esse período. Aí nós temos aqui os dados. Reação tardia ou ineficiente, 33, ausência de reação, 14, e velocidade incompatível, 7. E álcool, 6. 6. Então, vamos lá. A reação tardia, ou a ausência de reação, é aquele momento que a gente chega lá e constata que a pessoa até freou, mas não freou o suficiente para evitar o acidente. E a ausência de reação é que ela nem sequer freou. Ela bateu em algum outro veículo, ela saiu do leito carroçável e acabou capotando, tombando. Só que, geralmente, nós colocamos nos nossos dados esse fator principal. Só que, na maioria das vezes, ao que tudo indica, houve ali um certo consumo de álcool, mas às vezes a gente chega lá e o condutor não está mais no local, ele foi levado por uma ambulância, às vezes tem algumas latinhas, entendeu? Então, a gente coloca ali o fator principal e a gente coloca só esse fator de consumo de álcool quando a gente chega lá e a gente constata, o cara está lá e ele fez realmente o consumo de álcool. Então, a gente coloca essa daí como fator principal. Mas nos outros casos, na maioria desses outros casos, geralmente tem essa influência de álcool ou a influência da velocidade. O cara está andando aqui, a BR ela tem muitos pontos retos, e aí, do nada, ela fecha uma curva. E aí é nessa curva que ele está a uma alta velocidade, ou às vezes ele está sob efeito de álcool, ou no caso do caminhoneiro, do arrebite, e aí ele acaba saindo dessa curva. Esse condutor que provoca um acidente e é encaminhado até o hospital mais próximo do local do acidente, em estado grave, ou o quadro dele seria estável, mas eu gostaria de saber, na verdade, esse condutor, a Polícia Rodoviária Federal vai até o hospital e autua ele em flagrante em seguida para ele responder? Sim, a Polícia Rodoviária Federal, ao chegar no local do acidente, se não constatar que o condutor está lá, nós vamos até o hospital. A gente faz identifica o condutor, pega o prontuário, se ele tiver em condição de falar, entrevista esse condutor, né, ele tem o direito também de fazer um termo do que foi que aconteceu, né, ele às vezes faz esse termo, e sempre a gente identifica esse condutor. Né. E ele é autuado, né? E ele é autuado, a menos no caso que esse condutor venha a se evadir do local e abandone o carro lá, como já aconteceu. Né. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essa ação, o senhor participou dela, né? Realizada no sábado aqui em Bom Jesus, junto com a Secretaria de Prevenção, né, Educativa. Como é que o senhor analisa essa ação realizada para os condutores, sejam todos eles, né, de várias categorias? É uma ação muito importante para os condutores e também para a população em geral de Bom Jesus. Né? A Prefeitura e o CAPS aí têm feito um trabalho excelente quanto a isso, pediu o nosso apoio, e a gente sempre gosta de participar dessas ações. Né? Tá ali participando, ainda mais pelo caso dos caminhoneiros. Os caminhoneiros eles rodam muito, às vezes tem aquela pressão toda, a empresa, isso e aquilo, e alguns acabam ficando assim, será que eu vou usar alguma coisa? E essas ações, eles veem que a gente está preocupado com a saúde deles, com a segurança deles e tudo mais. Né? Afinal de contas, são os profissionais que acabam fazendo o Brasil rodar. Né? Então, é importante não só a fiscalização, mas também a gente mostrar ali que está preocupado com a saúde deles, oferecer exame, oferecer orientações. Né? Então, como é que os caminhoneiros eles recebiam vocês nessa abordagem? Eles sempre recebem muito bem. Eles sempre recebem a gente muito bem. Até na própria fiscalização. Eles são colaborativos, né? Eles são sempre colaborativos. O caminhoneiro, ao contrário do que as pessoas pensam, assim, que a PRF está ali fiscalizando o caminhoneiro, a maioria deles andam direitinho, né? Eles não andam gerando aquele problema.
E um ou outro tem um problema com descanso, com alguma coisa, isso não é a maioria. Inclusive, a PRF, às vezes, quando está atendendo algum trabalho, atendendo algum acidente, no meio do nada, quem geralmente dá uma ajuda para a gente é o caminhoneiro que está passando, entendeu? Então, o caminhoneiro, ele recebe a gente muito bem. E nessas ações, ainda é melhor a recepção. Olha, no que diz respeito a essa questão das drogas, ilícita, droga lícita, ilícita, né? Que é do caso de drogas, a maconha, o uso de cocaína, o uso do álcool, né? Enfim, são todas proibidas. Qual eram as maiores infrações realizadas pela PRF aqui na região sul do Piauí? São condutores sob efeito de álcool, que é uma droga lícita, né, mas que é proibido você ingerir o álcool e dirigir, ou condutores sob essas drogas ilícitas, no caso a cocaína, a maconha, o próprio rebite, né? A maioria é o álcool. A maioria é o álcool. Eu acredito que por ser uma droga lícita, vai chegando próximo ao final de semana, nós temos aumenta o índice de acidentes, né, com vítimas com lesões leves ou lesões graves, mas aumenta esse nível de acidentes quando a gente chega perto do final de semana. Sempre as drogas lícitas, elas são uma grande maioria. Até porque os outros tipos de droga, às vezes é um caminhoneiro que está apressado para chegar em algum lugar e ele faz uso disso, entendeu? Mas, como eu disse, isso não faz parte da maioria. Então, é um caso mais isolado. Até a estatística lá, no ano todo a gente teve 4. Em contrapartida, que no ano todo, na questão da alcoolemia, a gente teve aí, né, uma média de quase 100 pessoas que foram autuadas por isso, né? Sendo que metade disso, 56 aí, foram até encaminhadas para a delegacia, porque beberam além do crime. Então, é muito mais fácil o condutor ele fazer essa ingestão de álcool e pegar a direção, né? Eu acredito pelo fato de ser uma droga lícita, e ali chega o final de semana, ele fica mais propício, né? E acaba acontecendo essa maioria dos casos. A gente vai bater muito forte nisso, ainda mais nessa época agora que está chegando o Carnaval. Período de Carnaval, né? Nós entramos aí com uma operação e o foco ele é basicamente nisso. Por quê? Porque quanto mais, como eu disse antes, quanto mais a gente fiscalizar, menos acidentes nós teremos, né? E a meta da PRF é sempre essa, uma quantidade menor de acidentes possível, né? Se a gente conseguisse zerar, seria o mundo ideal. Seria o ideal, né?